de janeiro de 91 e da outras providências. O relator, deputado Mollen, na sua ausência. Deputado Renato Mollen não está mais ausente. O parecer é pela aprovação com emenda, por terem sido distribuídas cópias do parecer do relator. Dispenso sua leitura. Com a palavra o relator, deputado Renato Mollen, para proferir o seu voto. Cabe à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio proferir parecer sobre o mérito econômico da matéria em tela. A justificação apresentada pelo eminente deputado Beto Faro, a sua proposta, que aqui analisamos, é bastante ilustrativa e profunda. Começa por lembrar que o texto da Lei número 8.171, de 17 de janeiro de 1991, depois de amplamente negociado com processo articulado pelo Fórum Nacional de Secretários de Agricultura dos Estados, recebeu 84 vetos do então presidente da República, senhor Fernando Collor. Conforme o autor, tal intervenção do Poder Executivo resultou desastrosa para a agricultura brasileira. Ainda assim, sua intenção não é resgatar os dispositivos vetados. Antes, o propósito é incluir na lei agrícola alguns comandos que se tornaram, segundo ele, indispensáveis à sua atualização política. A proposta de estabelecer em 15% do consumo interno o nível mínimo dos estoques estratégicos de grãos integrantes da dieta básica respalda-se na crescente instabilidade de produção agrícola em razão das alterações climáticas. Assim, o objetivo é garantir o abastecimento interno, a salva de grandes variações que, por vezes, são inflacionárias e, em outras ocasiões, podem ser até causa de revoltas populares. A segunda mudança proposta tem a finalidade de facilitar o acesso dos agricultores familiares ao crédito para a reforma de suas residências nos imóveis em que trabalham. Embora já exista a possibilidade de se utilizar recursos do crédito rural para financiar a aquisição de moradias rurais, por diversos motivos isso não tem ocorrido. Daí a alteração proposta, que visa também a direcionar tal crédito para materiais de construção, uma vez que é comum o uso da mão de obra própria nessas regiões. Com o dispositivo, o crédito se tornará bem mais barato, ampliando significativamente o número potencial de beneficiários. Consideramos de grande relevância essa proposta, pois, como dito, amplia o número de beneficiários potenciais do crédito rural para fins habitacionais e, destarte, contribui para a melhoria das condições de vida da população rural. No entanto, consideramos que a proposta pode ser mais abrangente do ponto de vista financeiro, ampliando as fontes e recursos destinadas às finalidades de construção e reforma de moradias no imóvel rural, razão pela qual apresentamos emenda alterando a redação deste dispositivo. A terceira alteração tem como foco questões de grande importância no comércio internacional. Sabe-se que diversos países ricos mantêm sistemas de subsídios a vários produtos agrícolas e insiste nesta manutenção, com grande prejuízo para os países da base agrícola como o Brasil. O impasse persistente na rodada Doha não parece ter solução à vista. Assim, não devemos aguardar mais tempo para alterar a lei já existente e que prevê a tributação compensatória. Ocorre que tal dispositivo tornou-se letra morta, pois, pelas dificuldades de sua aplicação. Acreditamos que com a eventual vigência das alterações aqui propostas, dar-se-á maior agilidade aos gestores da política agrícola brasileira, tornando-os mais ágeis para adotarem medidas de proteção à nossa produção e aos nossos empregos, sempre que o Brasil se tornar vítima de concorrência desleal de produtos agrícolas subsidiadas em seus países de origem. Pelas razões expostas, votamos pela aprovação do projeto de lei número 5751 de 2009, com a emenda anexa. A emenda
no artigo 2º. Quando destinado à agricultura familiar ou empreendedor familiar rural, nos termos do artigo 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, o crédito rural poderá ser destinado à construção, à aquisição de materiais para a construção ou reforma de moradias no imóvel rural e em pequenas comunidades rurais, inclusive com recursos da fonte prevista no parágrafo 1º do artigo 87 dessa lei, nas condições correspondentes previstas para investimentos pelo PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Por esses motivos, nós pedimos a aprovação desse projeto de lei que vai favorecer especialmente o pequeno produtor rural e principalmente também garantir estoque para que não aconteça esses altos e baixos todos os anos, como vem ocorrido, e em função disso também nós temos muitas vezes tido a inflação, que por causa dessa alternância de preços e com estoque regulador nós corrigiríamos tudo isso. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão. Encerrada a discussão, passa-se a votação. Os senhores deputados que concordam com o parecer do relator Renato Mole permaneçam como se encontram. O parecer do relator foi aprovado. Parabéns, Mole. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores membros para a reunião extraordinária de audiência pública, a fim de debater o